Falando de treinador, o Vamp prometeu que ia trazer informação hoje. Informação. Você prometeu, falou, vou conversar com a galera lá no Tatuapé pra saber como é que tá a situação. Mas de informação eu vou falar mesmo, ó. Calma aí, ó. Estão se divertindo tanto com o programa, que a audiência tá bem hoje, que o Coquinho esqueceu o break na rádio. Então, break na Rádio Jovem Pan. É o break na Rádio Jovem Pan e a gente continua na TV e no YouTube. Ó, quem tá no YouTube, deixa o like. E na TV a nossa audiência hoje tá sensacional também. Muito obrigado. Vamp, tem informação? Eu liguei pro Duílio, ele não atende, mas o Neto ele atende. O Duílio, a Pan também tem força. É muito mais. Daqui a pouco eu vou saber as bolas quicando, eu jogo pro Flávio Prado, aí o Flávio é louco pra dar bico, é aquele zagueiro. Quer dizer que o Duílio só tá atendendo o Neto? O Neto eu vejo, eu fico olhando o Neto lá, eu tava vendo ontem que jogo ruim em Camarões e Egito, meu Deus do céu. E aí ele atende. O Neto ligou, eles têm medo, porque o Neto é conselheiro lá também, né? O Neto entrou, fez uma daquelas chapas lá e conselheiro. Parece que o nome mais forte, eu falei com uma pessoa que eu conheço de dentro do Corinthians, que parece que o nome mais forte é do Jorge Jesus. É o nome que o Corinthians gostaria de ter. Só que eu não sei se o Jorge Jesus vai querer treinar o Corinthians. E agora também, né? Sim, porque o que acontece? Primeiro, é um valor altíssimo, né? Até o Mauro estava falando aqui ontem, R$1.800.000. Pra ele e toda a equipe, né, Mauro? Dependendo do câmbio aí, né? É 4 a 5 milhões de euros que ele vai pedir. E fora, pro ano. Desculpa, e fora o fato de que o acerto com o Benfica é o seguinte, ele continua recebendo o salário do Benfica até acertar com o outro. 1.800.000 pro staff dele todo, eu acho que não é caro. Não, é o que eu falo, o Corinthians não tá gastando um caminhão de dinheiro com reforço. Eu acho que tem que gastar com o treinador também. Porque o Corinthians, ele sofreu muito com o treinador recentemente. Qual foi o último bom treinador do Corinthians? Foi o Carille. Carille em 2017. Só. E aí vai investindo, tentando um jovem promissor e que não dá certo. Foi assim com o Jair Ventura, com o Loss. Volta do Carille. Sim. O Carille quando voltou. Agora o Silvinho. Será que valeria o investimento no Jorge Jesus? E outra coisa, parece que o Jorge Jesus, isso aí é informação do nosso amigo Benjamin Bach, tá? Eu dou crédito porque pro Benjamin falei com ele. E o que ele diz, que ele é muito amigo do Jorge Jesus. Sim, e ele fala, Thiago, o Jorge Jesus disse que até maio ele não gostaria de trabalhar. Ele queria ficar até maio sem trabalhar. Só que agora é ver se vai haver um convencimento do Corinthians. Eu conversei com alguns amigos de Portugal que me disseram que ele tem um sonho de ter uma chance na seleção portuguesa. Será que poderia ser algo relacionado a isso? Porque Portugal vai decidir a vaga para a Copa do Mundo 29 de março. Ela tem que passar da Turquia e provavelmente se a Itália passar da Macedônia. Sim, aí vai pegar a Itália. E os jogos são tudo em Portugal, um jogo só, né? Será que essa informação do Benja, ela tem a ver com esse desejo dele da seleção portuguesa? Porque ele espera tem várias até ali abril. Né? Tem Portugal, tem Besiktas, tem o Al-Ahly da Arábia Saudita para ele ganhar mais alguns petrodólares. Ele tem as suas opções, né? Tem um ponto que eu acho que é importante, é o seguinte: Jorge Jesus é um cara extremamente vaidoso. Ele vai querer o quê? Ele vai querer um time que ele possa ganhar as competições. Então passa por um processo de convencimento. Maurão, só te interromper rapidinho. Voltamos para a Rádio Jovem Pan. Então, como diz o Vamp agora, multiplataformas. É TV Jovem Pan, YouTube e rádio. Quem tá no YouTube, deixa o like que a audiência tá muito boa mais uma vez. Muito obrigado. Pode falar. Então, se o Corinthians quer contratá-lo, quiser contratá-lo, acho que passa por um processo de convencimento. Nós temos isso aqui para você. Dá para conquistar isso, aquilo, para estar na Libertadores e tudo mais. Tem essa questão financeira, ele está com boi na sombra, porque tem essa grana, como o Mauro falou, que ele recebe do Benfica se ele não acertar com clube nenhum, então está muito confortável. Dinheiro não é problema pro português, né? Já ganhou uma boa grana no Flamengo, na Arábia Saudita, no Benfica também, né? Então, assim, essa não é a questão mais importante, embora ele goste ali da verdinha, o que não faz mal nenhum também, claro. Então, acho que passa por isso. Agora, o que sempre me chama a atenção, isso até eu acho impressionante, é como se fala um clube com uma dívida colossal em contratar um técnico de 1.800.000, 2 milhões por mês, depois de contratar tantos jogadores caros. É isso que eu não consigo entender. Como é que um clube, na situação do Corinthians, endividado até a raiz dos cabelos, que o presidente vai numa coletiva e fala, não, nossa dívida não aumentou, está em 957 milhões, fora o estádio. Legal, um ano depois quase, continua no mesmo lugar, dívida, quase 1 bilhão, significa que você tem 1 bilhão de credores ali atrás de você, os caras que estão te cobrando, que alguém quer receber, né, Vanderlei? Você tem 1 bilhão de dívida, tem alguém ali que não recebeu. Mais o estádio, que o Vamp diz que não tem importância. Isso fora o estádio. Já ganhamos na mão grande. Mas os caras vão estar cobrando. Né? O estádio, a receita do Corinthians continua escoando para pagar
pagar o que for possível do estádio. Então, essa sangria nas finanças, ela continua, porque é o clube que paga a conta do estádio. Então, você não consegue ter fluxo, você não consegue ter equilíbrio financeiro. E ainda assim contrata vários jogadores que não são baratos. E aí agora o técnico. É isso que eu acho impressionante, porque o Corinthians, quando teve sucesso e ganhou tudo que conquistou, ele tinha uma gestão equilibrada, ele tinha uma dívida controlada, ele não tinha nada dessas maluquices financeiras que ele faz hoje. O Corinthians andou para trás em termos de gestão, recuou e não por acaso hoje vive uma fantasia. O Corinthians é que nem aquele cara que não paga o condomínio, não paga o PTU, não paga o aluguel, não paga nada, mas anda no carro novo, vai no restaurante caro, veste roupa cara, tem relógio bonito, mas ele deve a Deus o mundo. E usufrui do condomínio. E usufrui do condomínio, anda no elevador junto, que é o caso. Ele disputa um campeonato, alguns. O rival do Corinthians é o Palmeiras. O Palmeiras puxou o freio de mão no ano passado. Não fez grandes contratações. Por quê? Porque mesmo tendo um poderio econômico que o Corinthians não tem, que o São Paulo não tem, o Santos não tem, o Palmeiras fez o quê? Ele teve que recuar por conta da pandemia. Até nesse ano, né, Mauro? E nesse ano Palmeiras também. não fez grandes contratações. Até agora está sendo criticada por causa disso, né? E ela é criticada por isso. E ela sinalizou lá atrás que não ia fazer nenhum tipo de maluquice. Eu acho que ela está certa. Vai dando espaço de acordo com as possibilidades. É com essa estabilidade que o Palmeiras encontrou o quê? Títulos. Vários títulos conquistados num curto espaço de tempo. Desde 2015, o Palmeiras é campeão quase todo ano. E o que chama atenção é que... Flamengo em 2013, a reconstrução do Flamengo, quer dizer, eu acho que, de novo, o e é o mesmo grupo, né, Mauro? Só para incluir, é o mesmo grupo político. Porque o do Iri é do grupo político do André. Claro. Ele participou da gestão. Não, e nessa gestão. O Roberto Andrade também. Mais responsáveis do Flamengo de 2013 para cá, com as características do Palmeiras, também coincidentemente de 2013 para cá, quando o Paulo Nobre, o Maurício e a Leila, agora, digamos, praticamente a mesma coisa, embora Leila e Paulo Nobre só tenham em comum duas coisas, né, mas o resto não tem. Enfim, é um sinal de que vale a pena você apostar em gestões mais maduras, mais seguras, porque é os resultados que o Flamengo e o Palmeiras, por exemplo, têm conseguido. Mas não é uma boa receita adotar, por exemplo, num determinado momento, o São Paulo adotou a arrogância do soberano. Não, isso para ninguém não cobra a vida. O Flamengo também não pode adotar essa arrogância, que a coisa está funcionando, tudo bem, mas não pode ter o vírus do soberano, que hoje a gente critica o São Paulo com aquela historinha do soberano. O Flamengo não pode ser nessa linha. Com relação à contratação de técnico do Corinthians, o Corinthians, pelo menos esses 2, 3, 4 últimos dias, não está adotando aquele ilusionismo quando tentou contratar atacantes. Os nomes, vocês vão lembrar, Cavani, Soares, quem mais? Arthur Cabral. Mas o Jorge Jesus é caríssimo. O Jorge Jesus é um treinador galáctico do futebol brasileiro. Não pode adotar o ilusionismo, tipo assim, alimentar. O Corinthians está calado. E parece que na última reunião, a reunião de ontem, ele teria adotado o silêncio. A gente só vai abrir a boca oficialmente. Deixa os caras falar, nós só vamos anunciar que contratamos fulano ou não. O Osmar falou do Jesus, nada impede de ter aí um patrocinador secreto, que a gente vai saber depois, que fez a mesma coisa que... Você não pode ser o do Daniel Alves. Não, patrocínio futuro. Esse do Paulinho. A gente reclama da falta de planejamento, mas era um planejamento para o futuro. Olha, a gente vai contratar, mas depois a gente vê como é que a gente paga com o patrocinador isso aí, só não pode fazer isso. Seu banco cominde. Agora, o Jorge Jesus, Mauro, você falou desse convencimento. Eu falei ontem, eu vou até falar o nome, com o Thiago, que é o irmão do Nuno Gomes. Nuno Gomes, que foi da seleção portuguesa. Ele tem muita influência lá no futebol português, conhece Jorge Jesus, conhece muita gente no Benfica. Ele diz o seguinte, eu não acho muito viável. Só que o que mexe com o Jorge Jesus muitas vezes é a massa. É uma torcida de massa. Ele acha que isso pode ser um fator de convencimento para ele. Se você for pensar, Flamengo, Benfica, são torcidas de massa. Sim. Será que isso poderia mexer com o Jorge Jesus? Eu acho que dinheiro, como você falou, é primeiro lugar. Ele não vai abrir mão da grana alta. Não, ele não vai trabalhar fazendo caridade, de forma alguma. Agora, e as premiações são sempre altas, né? Quando ele fez acordo com o Flamengo, inclusive, aí apresentaram para ele, não, você vai ganhar então essa grana aqui, tem uma premiação X se você for campeão brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores. Ah, beleza, você está faltando uma coisa, que é o Mundial. Se eu ganhar o Mundial, também quero o prêmio. Aí ele fez colocar no contrato. Teve isso. Ele falou pro presidente do Flamengo, não, coloca aí, se eu ganhar o Mundial, também quero um prêmio. E prêmios são altos, não são 2 mariolas e um pastel, é prêmio elevado. Ele certamente vai, se ele discutir com o Corinthians, vai colocar a questão financeira. Mas acho que sempre passa por um processo de convencimento. Técnico europeu, você tem que, primeiro, acho que tem que ir lá trazer o cara. Porque você tem que olhar nos olhos do cara e falar, bonitão, o negócio é o seguinte, eu tenho para você isso aqui, ó, eu sou o Corinthians, tá? Você conhece, eu conheço o Corinthians, claro. Então você sabe, a força do Corinthians, a torcida, a mídia, sucesso no Corinthians te coloca numa vitrine imensa no Brasil, na América do Sul, tá na Libertadores. Os últimos treinadores que
que são da seleção, tudo são do Corinthians. Exato, teve esse detalhe também, que é interessante. Tudo tem que ser colocado para ele. Ó. Esse aqui é o CT, o clube tem uma bela estrutura, tem um estádio, uma torcida que é assídua, e tem esse contato para você. Ele vai querer as garantias financeiras, claro, para não tomar calote, evidente. Ele vai querer que o Corinthians garanta de alguma forma que ele vai receber em dia, como já aconteceu com outros caras que vieram de fora para cá. O Sidorf tinha um contrato assim com o Botafogo lá em 2013, por exemplo. Mas acho que passa por um processo de convencimento. E aí ele vai pedir contratação, não tenha dúvida. Isso ele vai infernizar. Ele vai querer contratação. O pessoal fala assim, não, que no Flamengo ele repetiu os jogadores, ele reclamava todo santo dia que ele queria jogador. Tanto que quando virou o ano, chegou Michael, chegou Gustavo Henrique, chegou Léo Pereira. O Benfica ele levou uma aí chegou lá, levou uma turma para lá. O Flamengo tinha caixa. Né? O próprio Pablo Mari foi ele que pediu, O Pablo Mari também chegou, aí foi no começo dele, né? O Rafinha estava certo, chegou o Felipe Luiz, mas ele pedia jogador toda hora, só que não havia como contratar. Depois ele pediu vários, alguns foram contratados, chegou no Benfica com um pacote de jogadores, né? Inclusive jogadores caros, né? Jogadores para o padrão do Benfica. Então acho que passa por um processo de convencimento. Falei já da questão financeira. Agora, se isso não importa para o Corinthians, se o Corinthians vai continuar sem pagar o condomínio e usufruindo do condomínio, como diz o Mauro, que é uma boa definição, tudo bem. Então vai lá e faz a proposta para ele. Mas acho que tem que ter uma conversa e um processo de convencimento, porque ele abre mão. Se ele acertar com o Corinthians, ele abre mão não só do dinheiro que o Benfica paga, ele abre mão de qualquer possibilidade no final da temporada europeia, que é daqui a alguns meses, de ter uma oportunidade, seja na seleção de Portugal, como o Vampeta lembrou, seja num outro time europeu ou o que for. Vamp, a situação financeira do Corinthians é preocupante? Não, se me preocupei com o estádio. O estádio ninguém tira, porque ele não vai botar nas costas. Então, é verdade mesmo, o cara assim, vai fazer o quê? Vai construir prédio e tal. O cara não vai para lá, construtora. E será que hoje o Duílio te atende? Foi. Será que hoje o Duílio te atende, mano? Será que hoje o Duílio atende? Vamos ver, né? Eu já elogiei aqui que pagou tudo, não tá devendo nada lá. Mas é assim, qualquer treinador que venha, se for algum treinador brasileiro, é na casa de 500 a 600 mil de salário. E se for o Jesus com o staff todo, se vir e der certo, não sai caro. As coisas só saem caro quando você não ganha títulos, né? Os investimentos são feitos. Por exemplo, o Newcastle lá tá gastando a rodo para não cair. Para não cair. E tem tudo para cair olhando a tabela. Mesmo com os reforços que chegou dois, o Bruno Guimarães e o Trippier lá, o lateral direito. Não vai segurar aquele time. E o técnico, né? O técnico também, mas sem ovos bons, você não faz um bom omelete, né? Precisa contratar. Vai ter que chegar um treinador. Eu vou falar a verdade aqui. O Silvinho, quando ele chega com o Doriva de auxiliar, o Fernando é o filho do Zé Maria. Desde quando eu jogava lá, aquele moleque tá lá desde os 14 anos. E quando eu vi o Silvinho se dirigir ao Fernando todos os jogos de substituição, eu digo que era melhor ter deixado o Fernando de treinador do que o Silvinho. O que vai ser agora interino. Tá lá desde os 14 anos, fez todos os cursos, não sei o quê. Filho do Zé Maria, campeão do mundo, que jogou lateral direito. E eu digo, mas o Doriva que é auxiliar do Silvinho, o Silvinho, todas as informações é com o Fernando. E isso também marcou isso lá dentro do clube, isso. Uma das causas também de demissão do Silvinho.